queridos irmãos e irmãs. Dia 1º de outubro, abrimos o mês missionário. E abrimos o mês missionário com a patrona dos missionários, Santa Teresinha do Menino Jesus. Teresa, que nasceu no ano de 1873 e morreu no ano de 1897, entrou no Carmelo de Lisieux aos 15 anos. Descobriu nos traços da espiritualidade carmelitana a sua pequena via de infância espiritual, inspirada na simplicidade e na humilde confiança no amor misericordioso do Pai. Estimulada pela vocação contemplativa a estar no coração da Igreja, abriu-se ao ideal missionário, oferecendo a Deus sua caminhada diária, feita de fidelidade e de silenciosa e alegre doação nas intenções dos pregadores do Evangelho. Com São Francisco Xavier é patrona das missões. São João Paulo II declarou-a doutora da Igreja em 1997. Teresinha de Lisieux, ou Teresinha do Menino Jesus, como é a mais conhecida, era a famosa apóstola do amor. Ela tem na sua carta a história de uma alma, um livro. Ela fala muito que ela gostaria de levar o amor a todos. Assim como Paulo, ela gostaria de sair nas missões, batendo nas casas e mostrando e revelando o amor de Deus. Acabou ficando dentro do convento, como nos é narrado a história dela. Acabou se tornando freira carmelitana, que vivia na contemplação, mas fazia a sua parte rezando pelos missionários, a fim de que eles pudessem levar o amor de Deus àqueles que ainda não conheciam. Por isso que ela se tornou, junto com São Francisco Xavier, patrona das missões. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e nem cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. E se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que com esta cidade. Dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, início do mês missionário, não poderia ser outro texto senão um texto missionário. Alguns pontos que eu gostaria de destacar numa reflexão simples com vocês. Primeiro, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, ou seja, se despojem totalmente. O missionário é chamado a se entregar totalmente nas mãos de Deus, a não confiar nos bens materiais, mas confiar única e exclusivamente em Deus. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Nossa, Jesus falou para os discípulos serem pessoas mal educadas. Não é esse o sentido. É o sentido de não perder o foco. Se eu vou e paro, converso com uma pessoa, converso com outra, eu perco o foco. Qual que é o foco? Ir e evangelizar. Não, eu começo a conversar aqui um bocado de coisas com as pessoas, aí perco o foco, começo a falar um bocado de coisa e o evangelho fica de lado. Então o foco central é o evangelho. Por isso que ele fala: não cumprimentei ninguém pelo caminho. Foco em Cristo, foco no evangelho.
O missionário tem que entender que ele deve agir como cordeiro, né? Lembremos que a imagem de Cristo é o cordeiro, ou seja, ele tem que agir como cristão, mas ele não pode ser tolo, né? Ele fala, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não pode achar que todo mundo é bom, porque nem todo mundo é bom. Tem gente que vai querer se aproveitar dos discípulos. Tem gente que vai querer tirar a lasquinha dos discípulos. Tem gente que vai querer prejudicar os discípulos, porque a mensagem que eles trazem incomoda. É uma mensagem que chama para a luz. Tem muita gente que vive nas trevas e quer continuar que suas ações continuem nas trevas. Não quer que suas ações venham para o meio da luz, a fim de que sejam reveladas. Está cheia de gente com máscara de cristão por aí, mas que na verdade é puro lobo. Adora devorar as ovelhas do Senhor. Mas para todos é um ótimo cristão. Não leveis bolsa nem sacola nem sandália, me cumprimentei, a paz esteja essa casa. O operário é digno do seu sustento. Não fiquei passando de casa em casa. O que quer dizer tudo isso? O operário, o cristão, o missionário deve ser humilde. E ele tem que se alimentar daquilo que lhe é oferecido. Ele não pode achar que ele é melhor do que o outro porque ele é missionário. Um dia ele estava vendo um filme, acho que é O Diabo de Cada Dia. Filme muito bom. E falava de um pastor jovem que chegava, a primeira cena do pastor, quando ele chega na igreja que era do tio dele, ele começa a zombar de um prato de comida de miúdos de frango que uma senhora simples leva para ele. Foge totalmente do texto de hoje. O líder religioso, ele deve entender que aquilo que as pessoas lhe oferecem, elas estão lhe oferecendo aquilo que elas têm de melhor, independente se é algo que ele goste ou não. Ele tem todo o direito de dizer, olha, muito obrigado, mas eu não como isso. Agora, não exigir que as pessoas tragam coisas melhores para ele, porque ele não é melhor do que ninguém. Ele é um servo de Deus, ele está ali para anunciar a palavra, ele é um missionário. Então, o líder religioso ele deve sempre se lembrar do texto do capítulo 13 de João. Vós me chamais de mestre e senhor, e eu o sou. Se eu sou o vosso mestre e senhor, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Na segunda-feira nós vimos no texto em que Jesus falava justamente da questão de agir com humildade. Quem é o maior? Que o maior será aquele que é o menor. Ou seja, nós devemos sempre nos pautar na humildade. O líder religioso não é melhor ou maior do que ninguém. Ele deve sempre se colocar a serviço do povo. O povo é maior do que ele. Porque ele, assim como Jesus, deve lavar os pés. Portanto, é ter em mente que todos nós somos missionários. A messe é grande, os operários são poucos. Sim, mas esse texto não se reserva somente para as vocações sacerdotais ou religiosas. É para todos. Todos nós, cristãos, membros da comunidade cristã, somos chamados a ser missionários. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito, né? Mas todos nós somos missionários. Que sempre estejamos atentos à voz de Deus no processo da evangelização. É missão de todos, de vocês e minha, evangelizar. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.